Fala pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse vídeo aqui hoje é fazer uma breve explicação sobre as úlceras arteriais e úlceras venosas, né? Que são lesões decorrentes de uma insuficiência desses vasos, né? Em trabalhar de maneira correta, né? A gente hoje é um grande desafio dentro da enfermagem, né? Dentro do contexto do tratamento de lesões, o tratamento desse tipo de ferida, né? Então a gente tem diferenças, né? Muitas das vezes as pessoas nos perguntam, né, qual é a diferença entre a úlcera arterial, a úlcera venosa, se tem diferença. A gente tem sim, né, algumas diferenças que nos faz assim, ao olhar assim, a gente já definir mais ou menos, né, com uma certa precisão qual é o tipo de úlcera ali presente. Lembrando que as úlceras arteriais são úlceras decorrentes de uma insuficiência das artérias ali nos membros inferiores em levar aquele sangue arterial para os tecidos, né? Normalmente esse paciente, dificilmente ele tem edema naquela perna ali, né? A perna fica mais seca e uma característica bem importante ali das úlceras arteriais é o padrão de dor, né? É um paciente que sente muita dor. Normalmente essa dor, às vezes, em alguns casos, ela dura até 24 horas, né? O paciente não consegue dormir, ele sente dor à noite, principalmente ao deitar, inclusive, né? À noite é o momento que ele mais sente dor ali naquele local. Já as úlceras venosas são decorrentes de uma insuficiência do sistema venoso em trazer esse sangue de volta, né? Geralmente esse paciente, muitos deles, eles têm alguns fatores que vão fazer com que eles apresentem essa lesão. Então, normalmente é uma alteração ali na bomba da panturrilha. Daqui a pouco, quando eu for falar mais exclusivamente sobre insuficiência venosa, eu vou explicar para vocês o que é isso. Mas ele tem problemas em trazer esse sangue. Então, é um paciente que apresenta uma lesão, geralmente ali na região malleolar, né? Essa perna dele, a perna ali onde está a lesão, normalmente ela tem como característica o edema, né? A vermelhidão local, alteração de temperatura, assim como também tem na úlcera arterial, a gente tem alteração de temperatura local ali, mas é uma perna que normalmente apresenta edema, porque, né, como eu acabei de falar, existe uma insuficiência nessas grandes veias de trazer esse sangue de volta. Então esse edema também, inclusive, é um dos fatores que mais alteram, né, o padrão de tratamento, que mais faz com que haja prejuízo ali no tratamento, né, e no processo cicatrizatório ali dessa úlcera venosa. Falando mais assim agora de úlcera venosa, né, as úlceras venosas elas têm uma incidência maior no sexo feminino, né? Muitas das vezes elas decorrem de uma falha dessa bomba da panturrilha, que nada mais é do que o papel da musculatura ali da panturrilha em bombear ali, ao nos movimentarmos, né? Ao movimentar o tornozelo ali, os pés, ao andar, a gente faz com que essa musculatura se movimente e, consequentemente, ela exerça uma certa pressão ali nessas veias, né, nesses vasos, fazendo com que haja um auxílio, né, na vinda desse sangue para o coração novamente. Então, esses problemas na bomba da panturrilha, eles podem decorrer, eles podem, né, culminar com uma hipertensão venosa ali local. Então, geralmente, esses problemas, eles decorrem de situações de trauma, de situações onde haja alterações ósseas e de situações onde haja alterações ali articulares, né? Como eu já disse, o local mais comum das úlceras venosas é a região malleolar, onde há um acúmulo maior ali de sangue, né? Então, por isso até esse paciente, né, fica com aquele edema ali.
muitas das vezes vocês vão ver que após o curativo, né, logo no mesmo dia ou às vezes no outro dia, a parte externa do curativo já está cheio, né, já está úmida aquela atadura, né? Aquela umidade, aquela secreção que está ali, gente, nada mais é do que devido ao processo fisiopatológico ali das veias, a perda, né, de plasma, de proteína, de conteúdo proteico. Então aquilo ali é extremamente prejudicial para o paciente, né, para aquele cliente que ele esteja perdendo aquilo. Então a gente às vezes fica com um certo receio, né, as pessoas ficam com nojo, já aquela secreção que está ali, aquilo ali é plasma, aquilo ali é fundamental para a vida de qualquer um. E aí, pelo processo fisiopatológico que torna essas veias mais permeáveis, ele acaba perdendo esse conteúdo para o meio intersticial e, consequentemente, isso acaba atravessando ali, né, os tecidos e chegando até o meio externo. Esse paciente que apresenta essas alterações ali na bomba da panturrilha é um paciente que normalmente não mexe o tornozelo, né? E aí, se ele não mexe por alterações, como eu já disse, relacionadas a trauma, relacionadas a alterações articulares e ósseas, ele não mexendo o tornozelo, ele não mexe ou não ativa essa bomba da panturrilha. Consequentemente, ele vai apresentar danos nessa função tão primordial que é o retorno ali do sangue através daquelas grandes veias ali. A gente tem hoje em dia, né, como tratamento, assim, tratamento ouro, né, para as úlceras venosas, a elastocompressão. Então, quando a gente faz elastocompressão, quando a gente consegue fazer compressão adequada ali naquela úlcera, a gente vê, assim, o tratamento deslanchar e a recuperação do paciente acontecer num período de tempo muito menor. Então mas para isso, obviamente, que a gente tem algumas indicações para o tratamento compressivo, né? Eu vou falar 5 deles aqui. O primeiro fator que nos faz indicar o tratamento compressivo é quando o paciente tem imobilização ou imobilidade do tornozelo. Como eu já disse, ele tendo imobilidade do tornozelo, ele não ativa a bomba da panturrilha e, consequentemente, ele não favorece esse retorno venoso, né? Quando esse paciente é um paciente que tem uma circunferência abdominal acentuada ou elevada, né? Um paciente com sobrepeso ou muitas das vezes um paciente com obesidade mórbida, normalmente esse paciente também tem indicação de terapia compressiva. Quando é um paciente que não consegue ou devido ao seu trabalho, né, ao seu ganho, à vida que ele leva, ele não consegue fazer repouso, então é um paciente que anda, que dirige, que não pode parar de trabalhar porque é autônomo, então esse paciente também terá indicação de terapia compressiva. Quando é um paciente que essa úlcera foi decorrente de uma síndrome pós-trombótica, né, paciente que em algum momento teve uma situação de trombose, e isso ocasionou o surgimento dessa úlcera, então é também o quarto fator que nos faz indicar terapia compressiva. E por último, né, o quinto fator que faz com que nós indiquemos ali o tratamento compressivo é aquele paciente que apresenta problemas ali nas grandes veias. Então esses são os fatores que fazem com que nós indiquemos a terapia compressiva, que a grande questão ali para que nós tenhamos êxito ali no tratamento da úlcera venosa deste tipo de paciente. Lembrando que hoje, né, a gente tem terapias adjuvantes aí no auxílio do tratamento das lesões, que impactam positivamente no tratamento, que são a laser terapia, né, o tratamento através de ozonioterapia. Então, lembrando que esses tratamentos são tratamentos adjuvantes, a gente vai ali colocar a cobertura adequada, fazer elastocompressão, né? E, obviamente, que a laser terapia, a ozonioterapia, elas vão auxiliar em muito. Só que a base do tratamento é a colocação adequada da cobertura, o manejo correto da lesão ali através, nesse caso aí eu estou falando da elastocompressão, e aí
esses dois que eu acabei de falar, eles entram como tratamento adjuvante que vão auxiliar e muito no tratamento desses pacientes. Tá bom, pessoal? Então hoje a dica foi essa aí, né? A gente veio falar aí um pouquinho das úlceras venosas e arteriais e mais à frente a gente vem trazer mais alguma informação importante para vocês aqui no vídeo, tá joia? Um abraço a todos e fiquem com Deus.